Que a paz seja convosco. Amém. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, diga: nós estamos em plena sexta-feira. Por que nós começamos com esta frase? Porque a gente quer agradecer à igreja que teve essa compreensão de passarmos o culto de Santa Ceia, que seria o próximo domingo, para sexta-feira. Temos muitos irmãos viajando, outros que estão trabalhando, mas nós viemos aqui comemorarmos a nossa Santa Ceia, comemorarmos nossa Páscoa e comemorarmos também o nosso encerramento do projeto. Faz assim, ufa! Então temos muitas coisas para fazer nesta manhã e temos a certeza absoluta que o Espírito Santo vai nos dar a graça e a sabedoria para que num culto de 2 horas, quantas horas? 2 horas que, se a gente não se cuidar, vai ser, meu Deus, vai ser como 20 minutos. Mas o mais importante é: sejam bem-vindos, dá a mão para o teu irmão, para a tua irmã. E assim nós vamos começarmos o culto nesta manhã, de celebração, de adoração ao Senhor. Fecha teus olhos. Porque através da oração, dos cânticos, da celebração, com certeza haverá vários motivos de nós estarmos aqui na presença do Senhor, de nós estarmos aqui comemorando, em primeiro lugar participando da ceia, comemorando a nossa Páscoa e logo em seguida encerrando o nosso projeto Pão e Mistura. Pai querido e Deus amado, obrigado pela tua graça sobre nós, obrigado pela noite que passamos, obrigado, meu Deus, pela igreja, Senhor, que concordou conosco em fazer o nosso culto de Santa Ceia nesta sexta-feira. Portanto, este é o dia que o Senhor fez para conosco. Portanto, nos alegramos nesse dia, comemoramos nesse dia, fizemos festa nesse dia, e assim recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida no teu altar. Manifesta a tua bênção, manifesta a tua graça, e que teu Espírito Santo que está em nosso meio tome conta dos nossos corações, tome conta do ambiente, tome conta do recinto. É o que nós pedimos, e em ritmo de alegria e festa nós recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo com o maior aplauso do ano, igreja, comemorando já a Santa Ceia, comemorando a nossa Páscoa e comemorando desde já, celebrando esta manhã o encerramento do projeto Pão e Mistura. Aplauda bem alto, misture com glória a Deus, misture com aleluia nesta manhã, aleluias. Antes de se assentar, dá um abraço no teu irmão, na tua irmã, diga assim: seja bem-vindo às festas nesta manhã. Aleluias. Maior alegria no nosso coração não é somente cantar para Deus, mas é viver o que cantamos. E nós continuamos de pé, dizendo para o Senhor que nós não temos nenhum outro bem além dele.
minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciões e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa quem sou, nem o que tenho diante do que tu és, Senhor. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciões e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Levanta as tuas mãos. Não tenho outro bem além de ti,
Levanta as tuas duas mãos ao Senhor e diz de novo: não tenho outro bem além de ti. Senhor, amanhã é de celebração. Quem está bem à vontade na casa de Deus, fica de pé. Não temos um outro bem. E você viu quando eu falei, eu usei o plural. Eu vou usar algo que nós fizemos na terça-feira aqui, para que a gente possa compreender um pouquinho mais. Um ato que a gente fez na terça-feira de noite. Levante as tuas duas mãos bem alto. Nós fizemos isso terça-feira. A igreja ficou olhando: por que isso, pastor? Pode abaixar agora. Porque a gente estava dizendo que quando nós somos assaltados, sim, Senhor, você pode ter o melhor carro, o melhor celular que vale 15, 20, 30, 40 mil, e que Deus quer colocar nas tuas mãos. Isso é uma coisa supérflua. Mas na hora do assalto, você entrega tudo para o assaltante. Porque o que mais vale é o quê? O que mais vale? Então, esse ato de levantar as mãos, nós estamos dizendo para o Senhor: nós nos rendemos a Ti. Não que o Senhor está nos assaltando. O Senhor Deus só quer o nosso coração. É só para fazer uma comparação. Diante de um ato desse perigoso, nós entregamos tudo o que temos. E muitas vezes diante de Deus, fica a desejar. Mas hoje é uma manhã de celebração. Hoje é uma manhã de dizer: não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho. Quando eu e você temos a liberdade para dizer isso, nós vivemos uma vida libertas aqui nesta terra de sucesso, porque nada nos incomoda. E quando eu e você estamos com maturidade para isso, aí que Deus envia bênçãos e bens materiais. Porque Ele sabe o que nós vamos estarmos fazendo. Levanta as tuas duas mãos que você entendeu ao Senhor, rendidos ao Senhor. Só diga a Ele: não tenho outro bem além de Ti. Só mais uma vez: não tenho outro bem além de Ti. Como é bom a gente se render aos pés do Senhor, diante dEle, diante da sua presença. Abra a palavra, que é manhã de celebração, manhã de festa. E eu não sei se teu coração está queimando, mas aqui no altar já está queimando. É só jogar uma brasa que o Espírito Santo ministra, que o Espírito Santo trabalha. E louvado seja o Senhor pelo Espírito Santo que está em nosso meio. Antes de nós lermos a palavra, vamos ver qual vai ser o tema da manhã. E olha o tema, como é extenso, é grande o tema da manhã.
dia de celebrar, com alguns tópicos. Dia de celebrar o quê? Pergunta aí para o teu irmão, para a tua irmã, diga, dia de celebrar o quê? Vamos ver os tópicos? Dia de celebrar a nossa Santa Ceia, comemoração da nossa Páscoa e encerramento do projeto Pão e Mistura. Faça assim, ufa, pastor. Diga, será que vai dar tempo? Depende de mim e de você. Já está pegando fogo aí? Está pegando fogo aí? Glória a Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, o capítulo de número 14, versículo 12 ao versículo 16. Quantos continuam acreditando na Bíblia e entendem aquela passagem que diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra? Dá um glória bonito para Jesus. Aleluias. O livro de Marcos, o capítulo de número 14, versículo 12 a 16. A Bíblia diz assim, quem achou diga glória. Sendo a maioria, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos. Quantos discípulos? Ele tinha 12, mas ele enviou quantos? 2 dos seus discípulos, e que eles estão aqui representados nesta manhã. Eu vou falar de novo, Jesus, que eu acho que eles não ouviram direito. 2 de seus discípulos que representavam os demais e Jesus, e que eles estão aqui nesta manhã celebrando. Agora ficou bom. Então Jesus disse: vão até a cidade, e lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comemorar a festa da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, e além de grande, mobiliada. Diga mobiliada, diga sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Então Jesus disse: então preparem tudo ali. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e então prepararam o jantar da Páscoa. O versículo de número 22, por favor, já antecipando a leitura e comemorando a nossa ceia. O versículo de número 22 do 14 de Marcos nos diz: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: pegue isto, é meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos, e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: este é meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram algumas canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Senhor, obrigado pela tua presença, pela tua graça nesta manhã de celebração. Estamos celebrando a Santa Ceia, estamos celebrando a nossa Páscoa, e estamos celebrando também em festa pelo encerramento do projeto Pão e Mistura. Fala conosco através da tua palavra, através desta celebração, através desse dia de festa. É o que nós pedimos, louvamos e engrandecemos. E se alguém concorda, diga amém, Jesus.
Olha para o céu e diga: Jesus, tu sabes que eu te amo. Diga: então agora eu vou me assentar. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor com todo o temor e o tremor para ouvir, para pregar a palavra do Senhor nesta manhã, nós entendemos que no primeiro dia em que se antecipava e eles se preparavam para a festa da Páscoa, na qual era comemorada com os judeus, os discípulos fizeram uma pergunta muito importante para Jesus. E qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? A pergunta é: onde é que o Senhor quer que nós venhamos comemorar a Páscoa? Qual era a pergunta? Resumindo, nesta manhã, nós podemos e vamos estar nos refletindo sobre esta pergunta dos discípulos feita a Jesus. Em primeiro lugar, que nós estamos vivendo o primeiro dia que antecede a nossa Páscoa, que vai ser agora o próximo domingo. E aí eu olho para a igreja nesta manhã, com base bíblica sempre, e pergunto: há aqui entre nós, ou quem entre nós aqui está pronto, ou teria a coragem de fazer a mesma pergunta nos dias atuais que nós estamos vivendo hoje? E qual é a pergunta? Gente, nós estamos num culto de celebração ou não? Fica de pé e dá um glória que eu vou te despertar. Agora você senta dizendo aleluia, que o Espírito Santo vai te despertar. O povo de Deus tem que ser um povo festivo, igreja. Nós temos motivo para estarmos alegres. Eu sei, eu já falei para essa moçada, às vezes a gente sai tocar por aí, fazer trabalho de manhã não é fácil. Quem foi dormir tarde aí, levanta a mão e dá um glória. Eu sei, eu também fui, eu sou lobisomem gospel. Mas quando a gente vem aqui na presença de Deus, o Espírito Santo vai pegando devagarinho. Dá um toque no teu irmão, na tua irmã, e diga: deixe que a faísca vai te incendiando nesta manhã, em nome de Jesus. Então vou repetir: quem entre nós, o que está aqui entre nós, está pronto, teria a coragem de fazer esta mesma pergunta nos dias atuais que nós estamos vivendo? E qual é a pergunta? Senhor, aonde o Senhor quer que nos dias atuais, agora nessa Páscoa, eu, ou nós, ou a minha família, ou a minha esposa, meu esposo, meus filhos, ou as pessoas que eu amo, nós vamos nos reunir? Aonde, Senhor? Aonde o Senhor quer que nós venhamos comemorar a Páscoa? Eu sei que eu deixo a igreja tensa quando a gente coloca umas palavrinhas-chave: quem entre nós corajoso. Por quê? E você está vendo que o pastor está acelerando aqui na palavra. Porque a gente diz isso num sentido de temor, igreja, perante esse momento que nós estamos vivendo, porque tudo virou comércio, não é verdade? Sim ou não? Tudo virou comércio. A maioria das pessoas, elas se perderam no fator que a Páscoa, para nós como cristão, é comemoração, celebração pela morte, sacrifício na cruz do Calvário de Cristo e a sua salvação a todos nós. Então nós estamos fazendo esses resumos nesta manhã. Também é necessário a gente entender que quando os discípulos fizeram esta pergunta para Jesus, Jesus estava com eles vivo, ainda não tinha acontecido a sua morte e nem a sua ressurreição. Então a palavra ministra que Jesus estava se preparando para o sacrifício, aonde ele seria oferecido para a salvação de nós, da
eternidade. Então, portanto, ele estava junto, ele estava vivo e junto com os discípulos. Você veja que trazer uma palavra rápida aqui não é fácil. Então ele estava vivo e junto com os discípulos, nesse dia em que na qual a ele foi feita a pergunta: Senhor, aonde quer que o Senhor quer que nós venhamos fazer ou comemorarmos a nossa Páscoa? Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. É o que nós pregamos e é o que nós cremos. Quem concorda com isso fica de pé e diga aleluia. Aleluia. Então pode se sentar, é isso. Na época Jesus ainda iria passar pelo sacrifício, mas a pergunta foi: Jesus, aonde quer que o Senhor quer que nós venhamos prepararmos a Páscoa? Agora nós já estamos vivendo aquilo que Jesus já passou pelo sacrifício. Ele venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou, está aqui conosco em espírito e em verdade, está à destra do Pai Todo-Poderoso, preparando o lugar, preparando a morada e dizendo ao seu, ao meu, no teu, no nosso coração: na casa do Pai há muitas moradas. Há morada para você, para tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos, para o teu avô, para todos. E é nisso que nós cremos e acreditamos, pregamos e vivemos todos os dias. Então, nesta época de Páscoa, o que é que nós comemoramos? É claro, a morte, a ressurreição, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então me direciono à igreja e pergunto para você: qual seria então a resposta de Jesus nos nossos dias atuais, se perguntássemos isso a Ele hoje e aqui? Porque o culto aqui está sendo um culto racional, e essas palavras estão sendo direcionadas a você, culto racional. A palavra vai, questiona você, questiona a mim que estou pregando, trabalha na minha vida, no meu caráter, na minha vida como pastor, trabalha na tua vida como um servo de Deus. Também sou servo, em primeiro lugar servo do Senhor, e ela vai trabalhando. E o nosso culto é racional, porque o nosso culto é participativo, por causa do Espírito Santo que está em nosso meio, aleluia. E Ele está queimando aqui, igreja. Então qual seria a resposta de Jesus nos dias atuais? Ou talvez alguém diria: pastor, mas será que tem alguém entre nós corajoso que poderia fazer? E aí nós voltamos a responder à igreja: por quê? Porque muitos perderam o temor, muitos virou comércio a Páscoa e tantas outras coisas que nós poderíamos falar aqui, mas o tempo não dá o tempo para nós estarmos falando. Mas eu sei que o Espírito Santo está explicando tintim por tintim no seu coração, onde o Senhor quer que a gente venhamos celebrar a Páscoa. Então, quando nós olhamos para esta passagem, a gente entende que aos discípulos, Jesus respondeu a eles esta pergunta: mestre, onde o Senhor quer que a gente venha comemorar a nossa Páscoa? Jesus respondeu a eles com uma tarefa. Jesus respondeu aos discípulos com uma. Então olha para o teu irmão, para a tua irmã, diga: Jesus respondeu aos discípulos esta pergunta que eles fizeram: onde quer que o Senhor quer que nós venhamos comemorar a Páscoa? Jesus respondeu a eles com uma tarefa. Será que nós teríamos medo nesta manhã de dizer: pastor, está complicando cada vez mais? Quem é espiritual é que está entendendo, igreja. Nós não estamos brincando de igreja, jamais vamos brincar com você. Então a Bíblia relata que Jesus respondeu aos discípulos com uma tarefa. E muitas vezes nós ficamos curiosos de saber quem que eram esses discípulos entre os 12, porque só 2 foram escolhidos. Não precisava nessa tarefa ir a maioria. Existe momento que Deus vai escolher você. Não reclame por que o outro não veio, porque é você que foi o escolhido para a tarefa. É necessário a gente entender isso, senão nós ficamos terceirizando as coisas de Deus que é para nós fazer. E nós, e o fulano, é para você.
Só que isso que você vai fazer vai beneficiar todos, inclusive o reino de Deus. Então Jesus dá uma tarefa para os discípulos. Se você olhar lá no livro de Lucas, o capítulo de número 22, versículo de número 7, que vai estar ali no telão, nós vamos entendermos ou descobrirmos que aqui está o relato de qual eram os 2 discípulos que foram escolhidos. E os 2 discípulos escolhidos foram Pedro e João. Mas nesta manhã, glória a Deus, aleluia. Mas nesta manhã, você quer que eu diga? Ele está me escolhendo, Ele está te escolhendo, Ele está nos escolhendo para uma tarefa. Aonde a igreja vai ser beneficiada, aonde você vai ser beneficiado, aonde famílias vão ser beneficiadas, aonde o bairro vai ser beneficiado, e o reino de Deus vai aplaudir, o reino de Deus vai ser glorificado. Então Jesus manda com que Pedro e João vão até a cidade. Até onde? E ele disse: lá vocês vão ver um homem que vai estar carregando um jarro, um cântaro cheio de água. E quando vocês virem isso acontecer, vocês pegam e seguem ele. E quando vocês seguirem ele, na casa que ele entrar, você vai perguntar para o dono da casa que ele entrar, aonde está o lugar, a sala, para prepararmos a Páscoa para o Mestre Jesus e para nós. Resumindo, lembrando que esta tarefa não era dos homens carregar o cântaro. Essa tarefa era para as mulheres na época. Sabia, igreja? Não eram os homens que carregavam aqueles cântaros, aqueles jarros com água. Eram as mulheres. Então nós notamos aqui os cuidados de Deus, do próprio Cristo, para ajudar os discípulos na identificação. Imagina os discípulos, e você está vendo que o pastor está acelerando, os discípulos chegando na cidade, se eles não tivessem uma forma, um sinal para se identificar quem era, eles iriam chegar lá, como eles chegaram e viram muitas mulheres carregando jarros, carregando esses potes com água, e eles viram na cidade muitos homens, um aglomero de muitas pessoas. Mas a Bíblia relata que Deus iria preparar um homem naquele dia que ia estar carregando esse jarro. Nós já falamos outrora para a igreja que Deus é incrível, Deus é poderoso. Quem sabe a esposa desse homem, ou a filha, ou seja quem foi, porque eram as mulheres que tinham que carregar, naquele dia ficou doente e o homem teve que fazer essa tarefa. Mas é que tinha um plano de Deus para identificar os seus rapidamente. Então imagina comigo, no meio da multidão, na cidade assim de gente, muitas mulheres para lá e para cá, e eles chegaram: cadê o homem? Cadê o homem? Daqui a pouco se apresenta. Quando Deus tem um plano, tem um projeto, Ele tem pressa em ministrar na nossa vida, mas é nós que temos que ter a visão. Então veja que era uma tarefa para os discípulos. Eles poderiam até pensar: meu Deus, mas vai ser frustrante, será que vai ter algum homem? Isso não é uma tradição, a tradição é das mulheres. Muitas vezes nós, eu, você, nós, igreja, nós muitas vezes somos teimosos diante da palavra. Muitas vezes nós ficamos meio assim: será que eu vou, será que eu não vou? Aí você pergunta para mim: e daí, pastor? E aí eu digo: vá, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. O que Ele fala, Ele cumpre. A palavra de Deus diz que quando os discípulos chegaram lá, aconteceu da forma que Jesus falou. Eu quero dizer uma coisa para você, que só vai acontecer se você obedecer, se você ir lá, se você estiver lá. Enquanto nós ficamos com a dúvida: vou, não vou, não vou, não vou, Deus vai dizer: puxa vida, de uma tarefa, mas o meu filho. Mas se você for, as portas se abrem. Quem concorda fica de pé, diga: eu creio, Deus. Dá uma olhada para o céu, bate uma palma e diz: Jesus, eu te amo. Você bateu mais do que uma palma, está na benção, já está no lucro para se assentar.
Diante desse relato bíblico da palavra, ainda o Senhor Jesus continua ministrando com alguns sinais nas nossas vidas, diante das tarefas que Ele nos dá em nossas vidas. Cristo continua a nos dar os sinais dos nossos dias atuais, e Ele quer se revelar a nós, mas hoje, não através de um homem carregando um cântaro, uma mulher carregando um cântaro, mas Ele quer se revelar a nós, através do Espírito Santo de Deus. Quem ama o Espírito Santo, fica de pé. A Bíblia diz que nós não devemos ser orgulhosos, a não ser pelas coisas de Deus. Aí nós batemos no peito que nós somos orgulhosos pelas coisas de Deus. Então muitas vezes, na dúvida que hoje o Espírito Santo vai tirar de nós nesta manhã, quando questionarmos o Senhor: Senhor, que tipo de Páscoa que o Senhor quer que eu ofereça a Ti, e aonde é o lugar que o Senhor quer? O Espírito Santo pode nos ajudar, igreja, porque hoje nós seguimos Ele. O Espírito Santo representa aquele homem do cântaro. O Espírito Santo é aquele que nós devemos seguir. O Espírito Santo é aquele que está entre os homens, que é o destaque no meio de uma multidão, em que o Senhor quer que nós venhamos seguir todos os dias. O Espírito Santo pode muito bem, e Ele tem o jarro, Ele tem a água que pode nos purificar. E Ele, você lembra quando o Senhor Jesus disse: quando vocês chegarem com esse homem do cântaro na casa que ele entrar, vocês já não se comunicam mais com o homem do cântaro, mas vocês vão se comunicar com o dono da casa, porque o dono da casa vai mostrar uma sala linda, imobiliada e arrumadinha, e ali vocês vão dizer: aonde é? É aqui mesmo que junto com o Senhor Jesus nós vamos comemorarmos. Então você viu que a tarefa do homem do cântaro terminou quando ele entrou na casa. Aí começou com o dono da casa. Quem é o dono da casa? Quem é o dono da casa? É Deus. Mas quem é que nos guia até o dono da casa? Espírito Santo de Deus. É nele, nesta manhã, que nós temos toda a firmeza de dizer aonde que o Senhor Jesus quer que nós venhamos comemorar a nossa Páscoa. E o Espírito Santo vai falar até o coração aonde. Amém? Vamos celebrar? Então se assenta. Isso, agora fica de pé já celebrando. Se assenta glorificando e fica de pé celebrando. Muito bem, agora nós vamos celebrar. Então nós vamos começar com o projeto Pão e Mistura. Pega a pessoa aí, o teu amigo de oração, pega na mão dele e vem aqui para a frente. Pastor, meu amigo está trabalhando, não está aqui. Pega uma outra pessoa, vem aqui para frente. Nós vamos estarmos celebrando na presença do Senhor. Enquanto nós vamos estarmos celebrando na nossa Santa Ceia, a nossa Páscoa nesta manhã, irmãos, talvez você diz: pastor, mas que projeto é esse? Pão e mistura, tal. E mistura aí com o irmão, que você já está fazendo parte. Ninguém vai ficar de fora. Mistura aí com o irmão. Pastor, mistura aí com o irmão, com a irmã. Aí eu simpatio com essa família. Vai nesta bênção, porque nós vamos celebrar. Isso, vem aqui à frente que nós vamos estarmos celebrando em nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, já passou 45 minutos da palavra. Parece que faz 4 minutos que nós estamos aqui, gente do céu.
É muita loucura. Quem veio aqui para celebrar, diga glória a Deus. Levanta a mão da pessoa que está do seu lado, teu colega de pão e mistura, diga é nós. Diga agora, nós vamos celebrar. Diga conforme nós adoramos, nós cantamos, nós dançamos aqui na frente, nós mostramos os sinais. Deus abre as portas, ministra sobre nós, porque essa é a nossa Páscoa, esse é o nosso momento. Amém? Então quero que você fique bem à vontade, solta a mão do teu irmão, da tua irmã, dá um beijão, um abraço nele e vamos celebrar. Vamos celebrar? Então olha para o teu irmão, para a tua irmã, diga, você está na casa de Deus. Diga, nós estamos em família. Diga, se o Espírito Santo se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito, eu faço o que vem através do Espírito Santo de Deus. Então simbora, gente, vamos celebrar.
Aleluias. Agora dá a mão para o teu irmão, para a tua irmã. Nesta manhã de celebração. Seu rosto Jesus aceitou e perante nós se fez inferior. Era falsa acusação, mas ele se calou e deixou o homem achar que era superior. Cuspiram em seu rosto e sem nenhum porquê disseram ele é culpado e tem que morrer. Até quem esteve ao seu lado disse não conheço este homem. Quem podia fazer algo lavou suas mãos. E Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar, foi crucificado, morto e sepultado. Foi presenteado com a coroa que o fez sangrar, foi crucificado, morto e sepultado. Cante com alegria agora. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificado e o que? Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. Aleluia, santo, 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 beijo em seu rosto Jesus aceitou e perante nós se fez inferior. Era falsa acusação, mas ele se calou e deixou o homem achar que era superior. Cuspiram em seu rosto e sem nenhum porquê disseram ele é culpado e tem que morrer. Até quem esteve ao seu lado disse não conheço este homem. E quem podia fazer algo lavou as mãos. Condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar, foi crucificado, morto e sepultado. Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar, foi crucificado, morto e sepultado. Marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. Ele sabia a vergonha em que seria exposto, sabia que o trairiam, lhe dando um beijo no rosto, sabia que colocariam pra fora toda a maldade, sabia que o bateriam sem dó e sem piedade. Milhões de anjos de guerra portando o escudo e a espada, e a ordem da voz de comando era que não fizessem nada. E colocaram prego nos pés e colocaram prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem e marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, no terceiro
diante da tarefa, agora não devemos temer, pois Cristo já tem tudo preparado. Mas quando a voz do Mestre chama, com certeza a nossa carne muitas vezes entra em dúvida, mas cremos que seguimos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva ao lugar desejado, e lá assim partiremos a nossa ceia, a nossa Páscoa em comemoração a Cristo. Por isso não tema, porque quando a voz do Mestre chama, é a certeza de que algo grande está para acontecer. Quando a voz do Mestre chama, a carne sangra, confronta a natureza humana de um pecador. Mas quando a alma clama, comparado a conhecer Jesus, tudo que antes valia perde o valor. Tudo passará, tuas palavras ficarão. Se ninguém puder falar, então as pedras clamarão. E para combater até o fim é preciso suportar o peso do enfiame. O velho homem morreu e no lugar o novo homem nasceu. E para buscar primeiramente o reino de Deus é necessário que Cristo viva em mim não viva eu. E eu não tenho mais pra onde ir, mesmo que eu quisesse da presença do meu Mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir, mesmo que eu quisesse da presença do meu Mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir, mesmo que eu quisesse da presença do meu Mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir, mesmo que eu quisesse da presença do meu Mestre, eu não posso fugir. Pra onde iremos nós sem o Jesus, se só tu tens as palavras de vida eterna? Diga, igreja, ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. O mais forte que você puder. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, mas ressuscitou o leão. E marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. E marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, mas ressuscitou o leão. E marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. Uma última vez, igreja, uma última vez. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. Aleluia.
Naquela cruz ele confundiu principados. Naquela cruz Cristo carregou os pecados. Toda a terra escureceu. Sexta-feira a esperança morreu. Ao amanhecer do terceiro dia, algo inesperado, a pedra rolou, o sepulcro abriu, foi abandonado. Toda a terra estremeceu, no domingo a esperança reviveu. Que ele reine até que Deus seja tudo em todos, e o fim virá. Todo inimigo vai ser vencido, e até a morte destruirá, e o fim virá. E o fim virá. E o fim virá. E o fim virá. Agora aguardamos a ressurreição dos que dormem, o segundo Adão, toda a criação espera. Quando tudo sujeitar e aos teus pés e entregar todo o domínio ao Pai, e o fim virá. Que ele reine até que Deus seja tudo em todos, e o fim virá. Todo inimigo vai ser vencido, e até a morte destruirá. Que ele reine até que Deus seja tudo em todos, e o fim virá. Todo inimigo vai ser vencido, e até a morte destruirá. E o fim virá. E o fim virá. E o fim virá. Maranata. Que ele reine até que Deus seja tudo em todos, e o fim virá. Todo inimigo vai ser vencido,
Mas para vocês que crêem no Senhor, nascerá o sol da justiça. Maranata, vem, Senhor. Vem, Senhor, arrebatar a tua igreja, Deus. Levanta as tuas mãos para dizer que o fim virá, igreja. Aleluia. E o fim virá. E o fim virá. E o fim virá. Tenha liberdade para dizer isso, igreja. Os salvos. E o fim virá. Esteja preparado. E o fim virá. Aleluia. E o fim virá. Que ele E o fim virá. cresça. Que ele reine até que Deus seja. Entrega a chave para ele reinar, a igreja. E o fim virá. Todo inimigo Aleluia. vai ser vencido. E até a morte destruirá. Que ele reine até que Deus seja tudo em todos. E o fim virá. Todo inimigo vai ser vencido. E até a morte destruirá. E o fim virá. E o fim virá. E o fim virá. E o fim virá. Adore, adore. Há uma esperança. Em tempos outrora passados atrás, uma palavra foi dita. Por que procurar aquele que vive diante dos mortos? Jesus vive, igreja. Jesus vive, igreja. Jesus vive. Jesus vive. Todo dia você tem que falar com a tua alma, com teu espírito, para que ele seja mais forte do que a carne, dizendo: Jesus vive. 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 Agora dá um abraço mais forte aí no teu irmão, na tua irmã. E conforme você vai abraçando o teu irmão, tua irmã pode voltar a se assentar. Nós vamos participar da ceia nesta manhã, Jesus. Prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Mantenha as tuas vestes limpas todos os dias. Mantenha
lamparina acesa e as reservas nas vasilhas. Santo, Santo é o Senhor. Levanta as tuas mãos, glorifica, exalta o Senhor. Obrigado, Jesus. Lavai as vossas vestes no sangue do Cordeiro. Nossos diáconos e diaconisas vão vir até aqui à frente, aonde nós vamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Nesta manhã de celebração, onde nosso culto é racional e nosso culto é para Ele. Com todo temor no seu coração, abaixe a sua cabeça por um instante, aleluia. Se você não teve ousadia, o Espírito Santo te dá ousadia agora, para você perguntar para Jesus: Jesus, aonde é que o Senhor quer? Aleluia. Aonde, Deus? É muito forte isso, igreja. Aonde o Senhor quer que eu comemore? Talvez hoje à noite, lá naquele quarto de oração, igreja, ali candalai. Quem sabe quando você se reunir com a família, aleluia. Aonde queres, Jesus, receba essa ousadia através do Espírito Santo. Não tenha medo se Ele te der uma tarefa, porque se Ele te der uma tarefa, Ele vai dizer: é desta forma, é ali, é assim mesmo, filho. Ele é fiel, igreja. Agora pode aplaudir bem alto o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar do melhor do Senhor, que é a ceia. No finalzinho do culto, a gente vai estar passando um frasco de óleo por família, com um objetivo. Esse óleo aqui é o vermelho, que simboliza para nós salvação, sangue de Jesus. Qual é o objetivo? O objetivo é de quando você se reunir no domingo de Páscoa, junto à tua família. Pastor, eu nem vou reunir com a minha família, eu vou reunir com umas pessoas, melhor ainda. Seja divulgador do reino de Deus. Você vai fazer uma unção. E eu acharia melhor aí no momento das refeições, ou seja, no almoço, ou à tarde, no café da tarde, ou à noite. Pastor, à noite vai estar toda a família reunida. Aí você vai pedir um tempo, um espaço. Queridos, nós estamos comemorando a nossa Páscoa hoje em família. Eu recebi um óleo ungido e eu queria ungir a cada um de vocês. E aí você vai fazer uma unção, e o Espírito Santo de Deus vai te dar as palavras para você falar naquela hora. Talvez você possa ser que nem Moisés. Quando o Senhor chamou Moisés, Moisés disse: eu não tem jeito, Senhor, eu não sei. Moisés deu tanta desculpa, aí Deus disse: tá bom, então você
eu vou mandar Arão junto. E aí ele vai te ajudar. Por que nesse critério? Porque o esposo tem vergonha, então deixa a esposa falar. Deixa os filhos ministrarem nesse momento. Então depois, no finalzinho, a gente vai estar distribuindo aqui para vocês, né? Juntamente nossos diáconos e diaconisas vão se organizar e vão passar um por família. Então na hora da refeição da sua Páscoa de domingo, você vai estar ungindo a família ao redor da mesa, porque a mesa é o altar da família. Combinado? Então tá. Fica de pé. Estenda as tuas mãos santas e honestas. Senhor querido, Deus amado, nós já estamos comemorando com a igreja a nossa Páscoa, teus sacrifícios na cruz do Calvário. E agora vamos participar da Santa Ceia nesta manhã. Aqui está a partícula de pão que representa teu corpo. Aqui está o suco da uva que representa teu sangue. Senhor, no momento que participarmos, todos os benefícios da cruz do Calvário venha sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua morte na cruz do Calvário, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo nosso nome que está escrito no livro da vida. E assim, ao participarmos desta Santa Ceia, se porventura houver alguém doente, seja curado. Se houver alguém aqui, Senhor, nesta manhã fraco, seja fortalecido. Se houver alguém caído, seja levantado nesta manhã. E que esta comunhão da Santa Ceia permaneça sobre as nossas vidas. E repito, todos os benefícios da cruz do Calvário venham sobre nós. Nós pedimos, te louvamos, te agradecemos, e que toda a igreja diga amém, Jesus. Amém? Então carinhosamente nossos diáconos e diaconisas vão estar levando até você. Você vai participar. Pastor, eu gosto depois de participar, dobrar os meus joelhos ou assentar, da forma que você quiser, desde que seja com óleo e com decência. Agradeça ao Senhor. 30 dias do mês de março, na realidade mais de 30 dias, já entramos no mês profético, abril, igreja. Participe com carinho nesse momento tão importante que o Senhor nos chama e nos chama para cear. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a Jesus, vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes
pois o vinho sem misturar e também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, mestre, chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinhas. Vem faminto a Jesus, vem cear.
todos participar. Raciocine comigo. Aquele momento que Jesus se afastou dos discípulos e foi orar. A Bíblia relata que Jesus estava tão tenso que o seu suor começou a se transformar em gotas de sangue. E ele dizia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, faça a tua vontade. Eu quero que a igreja fique de pé. Gostaria que você desse a mão, fechasse os corredores. Eu quero agora que você incline a sua cabeça e pense em alguém que você quer orar por ela, por ele. E que você possa estar vivendo um momento de estar intercedendo por esse alguém. Você não precisa citar o nome, mas nesta manhã o Espírito Santo revela que algumas preocupações de alguns corações nesta manhã, Deus vai estar respondendo. Qual é a base, pastor? É sério, igreja, sempre foi. A base que Jesus na sua palavra não quer que ninguém se perca. E nós devemos entender que a salvação não é coletiva. Eu sou pastor, então meus filhos estão garantidos. A minha esposa, eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos, como eu amo vocês, e Deus sabe disso. Eu amo vocês pelo que vocês são, e não por aquilo que vocês podem oferecer a mim. Pode ter a certeza, igreja. Nós somos uma igreja que já passamos por tantas batalhas juntos. Passamos necessidades juntos. Eu admiro a unidade da igreja. Mas eu preciso pregar que a salvação é individual. Eu preciso dizer isso para você, que nós temos que cuidar da nossa vida. Mas muitas vezes nós sofremos por alguém que nós tanto amamos. E que queremos que essas pessoas também seja salvo. Talvez alguém pode me questionar, e eu falo de novo porque a base é sólida, é firme, e não é brincadeira. Não é porque eu sou pastor, não é porque tenho um cargo. Estava falando para os meninos, para as meninas carinhosamente, que trato eles assim no meu coração, como eu trato a igreja ali atrás. Que antes de nós termos um encontro com Jesus no arrebatamento, ou depois que passarmos dessa vida, é necessário haver uma transformação, sabia, no nosso corpo, na nossa vida, no nosso ser. Nós habitamos num corpo corrupto, e a corrupção não vai herdar o reino dos céus.
Por isso a palavra de Deus fala que quando formos arrebatados, seremos transformados num corpo incorruptível para termos um encontro com Jesus. Por quê? Porque se nós não tivéssemos uma transformação assim, presta atenção, você de cabeça baixa, como eu também estou, nós iríamos reclamar no céu, nós iríamos brigar no céu, nós iríamos agir como agimos aqui na terra, no céu. Por isso, num piscar de olhos seremos transformados. Nós precisamos disso, igreja. Então ore nesta manhã, nem que seja num glória a Deus, num aleluia por alguém. Senhor, grande Deus, grande Pai, eu sei que um glória a Deus, um aleluia pode ser o secreto desse homem, desta mulher. Eu sei que um aleluia, um glória a Deus pode ser um secreto na vida desse esposo ou dessa esposa, ou na vida desses filhos que se colocam aqui nesta manhã. Mas eu sei que são segredos, eu sei que são gemidos de alguém que talvez diz: eu já não sei mais o que fazer. Mas eu creio que está chegando diante de ti, Senhor. Atende-se, glória a Deus, esse aleluia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Ministra sobre as casas, sobre os casamentos aqui nesta manhã. Eu estendo as minhas mãos e peço em nome de Jesus. Ministra sobre a criação dos filhos. Está tão difícil, mas que nós venhamos manter os nossos filhos aos pés do Senhor. Ministra sobre o coração desta juventude. Está tão difícil ser um jovem nessa geração, ser um adolescente, mas o Senhor escolheu você porque você é forte. Tem jovens aqui que estão derrubando gigantes, fortalezas. Ministra sobre a família, e assim nos entregamos nas tuas mãos e te agradecemos por tudo. E que a igreja diga amém, Jesus. Então, carinhosamente, solta a mão do teu irmão, da tua irmã, dá um abraço nele, né? E pode se assentar só por mais um instante. Nós vamos ouvir um resumo aqui rapidamente dos nossos diretores de diácono. Logo passamos para a pastora e já vamos estarmos terminando para nos confraternizarmos ainda na presença do Senhor. Você orou por alguém? Deixa eu te identificar. Quem orou por alguém, fica de pé, mas seja sincero. Olha para o pastor, sempre seja sincero. Nunca se levante pela emoção. O que o pastor vai falar? Nunca faça isso, porque toda a nossa atitude está sendo registrado lá em cima num livro, tudo o que nós fizemos. Agora, com alegria, nós se assentamos recebendo nossos diretores de diácono. Amada Igreja do Senhor Jesus, bom dia, que a paz esteja em cada coração. Manhã de reflexão, nossos corações, esta manhã, né? Mais na Santa Ceia do ano. Momento para nós refletirmos, né? E trazer em memória a morte do Senhor Jesus, para a nossa salvação, para nossos pecados, né? Sabemos que não foi em vão tudo que o Senhor passou, que era para nós passar, o Senhor Jesus passou tudo por nós, né? Muitas vezes nós somos ingratos, muitas vezes, né? Por reclamar, muitas vezes, né? De pequenas coisas, olhando para o Senhor Jesus, né? Na palavra, Ele não reclamou de nada, né? Passou tudo o que passou por mim e por você, como um cordeiro, né? Trazendo até em mente uma passagem que agora eu não lembro, né? Mas que o sacrifício do filho lá, né?
no Monte Moriá. E ali era uma preparação, né, por tudo que ia acontecer futuramente, né, aonde Deus proveu o cordeiro no lugar daquele filho, né, provando a fé daquele pai. E assim, né, Deus preparou, né, aquele cordeiro, como assim ele enviou o Senhor Jesus, né, para padecer tudo o sofrimento que era para nós sofrermos. Ele sofreu, levou tudo ali na cruz do Calvário, né? Que nós possamos reconhecer todos os dias. E trazendo um pouquinho também do resumo do Pão e Mistura, né? A gente se alegra quando Deus coloca esses projetos, né, no coração do nosso pastor. Sabemos que não é do homem, mas é o Senhor que coloca, que é necessário. Porque muitas vezes nós deixamos de exercer a palavra, de orar um pelos outros. É uma palavra que nós temos sempre que meditar nessa palavra. E assim Deus quer que nós relembre, através do nosso profeta, que devemos orar um pelos outros. E também não só orar, mas amar o nosso irmão, independente da forma que ele é, da forma que ele seja, né? Perdoando nossos irmãos, porque sabemos que nós não perdoarmos nossos irmãos, amados, Deus não vai nos perdoar também. Então, que eu e você, como conhecedor da palavra de Deus, conhecedor do Senhor Jesus, nós possamos liberar perdão de todo o nosso coração. Não adianta nós ficar de fingimento, irmãos, achando que estamos tudo bem na igreja, estamos todos irmãos, mas Deus conhece o meu coração e o coração de cada um de vocês que está aqui. Deus conhece. Então, que nós possamos realmente perdoar o nosso próximo de todo o nosso coração, e para assim poder ser perdoado pelo Senhor Jesus, por Deus, e um dia ir morar no céu. Porque lá não vai ter esse tipo de diferença com ninguém, lá todos somos iguais. Amém, amados? Com a palavra foi ministrada, todos nós seremos transformados naquele dia. Mas para nós sermos transformados, nós temos que começar aqui a transformação em nossas vidas, reconhecendo que precisamos ser moldados e moldados pela palavra todos os dias. Amém, amados? Eu deixo ao coração a sua reflexão e ao meu coração, em nome de Jesus. Bom dia, amada igreja, que a paz esteja em cada coração, amém? Manhã de celebração, manhã de alegria, né? Manhã de nós rever como nós estamos diante do Senhor. Eu estava ali naquele cantinho e pedindo, Espírito Santo, o que eu falo? Aí veio na minha mente aquele versículo, guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa, né? Então, eu creio que foi Ele que falou comigo, porque ontem ainda eu conversava com uma pessoa e eu falo assim, todo pensamento que vem na sua mente, que ele está fora da palavra de Deus, é de Satanás. Por mais que às vezes seja algo que você quer viver, algo, mas analise, tudo que vier fora da palavra, não provém do Senhor. Então, por isso que eu falei para a pessoa, nós temos que ler a palavra, para quando vier algo que não seja dele, nós ter conhecimento. Opa, está vindo esse pensamento na minha mente, mas eu vou analisar, é da Bíblia? Tá? Posso fazer? Não tá, então eu não vou fazer. Eu vou buscar ajuda no Espírito Santo, para vencer a adversidade que eu estou passando, né? Então, guarde, amados, vigie, né? É tempo de nós estarmos muito vigilantes, porque o esfriamento está chegando, está batendo a porta, a gente tem visto, né? Então, assim, que eu e você possamos ficar firmados no Senhor. Enquanto o Muca ministrava aquela canção, tudo que Jesus passou por mim, passou por você. Cuspido na cara, dor, sofrimento, ele estava lá no trono, ele não precisava passar tudo o que ele passou. E ele passou por nós calado. E muitas vezes nós não aguentamos nem um olhar torto de um irmão, né? Muitas vezes qualquer situação é motivo para nós abrir a nossa boca e murmurar e reclamar e armar contenda, né? Então nós íamos vigiar a nossa vida diante do Senhor. Busca o Espírito Santo. Ele vai te dar saída, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar aquilo que você precisa seguir, que vai agradar ao Senhor. Não é fácil, mas assim, todo dia de manhã a gente tem que acordar e dizer, Espírito Santo, o que Tu queres de mim hoje? O que eu posso fazer para Te agradar? E o dia inteiro, amados, a gente precisa estar na presença, para a gente não se perder. Porque cada dia está mais difícil, o cerco está se apertando. Então, assim, cuide daquilo que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa.
Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida dos nossos diretores. E louvamos ao Senhor por estarmos numa igreja que prega feijão e arroz, né? Mas é isso que sustenta diante do Senhor Jesus Cristo. E com alegria nós também vamos estar recebendo a pastora, aplaudindo bem alto o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Amém. Nós estamos numa manhã maravilhosa. Amém. E tenho a certeza que o final de semana será de muita glória, da presença de Deus sobre as nossas famílias. Amém. E a glória de Deus é o poder dele realizando as obras sobre nós e sobre os nossos familiares. Amém. Glória a Deus. Vamos consagrar neste momento os nossos propósitos, nossas ofertas de amor, nossos dízimos na casa do tesouro. Somos os manteadores do reino, da obra. A obra avança. Tenha o desejo que o Senhor te abençoe. Deseje no seu coração, como temos aqui em nosso meio muitos irmãos que desejam a bênção de Deus para abençoar o reino de Deus. E o Senhor faz a diferença, igreja. O Senhor honra aquele que honra, é a palavra dele. O Senhor é aquele que nos dá, aquele que prova até mesmo os nossos corações. E quando o Senhor fala sobre dízimos e ofertas na sua palavra, preste atenção. Quando o Senhor fala sobre dízimos e ofertas na sua palavra, que é para o crescimento do reino, da obra, é para que eu e você não tenhamos um coração apegado, um coração avarento, dizendo, não, primeiro sou eu, depois o reino. Não faça isso. Faça em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Ele é Deus. Prove, a Bíblia diz, prove o Senhor, para ver como Ele é bom, e a sua obra se realiza. Tenha uma experiência com o Senhor, tenha várias experiências com o Senhor. Faça a palavra do Senhor se completar na sua vida, na minha vida. Eu faço. Existem muitas promessas, muitas, e elas se realizam em nós. Amém? Coloca sobre seus pés. E a Bíblia diz que tudo isso é pela fé, não é pelo olho, porque pelo olho nós, quando vemos o tempo, né, Josi, onde fechou o tempo, Josi, vamos esperar um pouco para montar um negócio lá na escolinha, vai que dá um vento e leva a nossa arte. O nosso olho é assim, é a nossa carne que fraqueja. Mas quando nós agimos pela fé, não choveu, né, José? Mas quando nós estávamos lá, choveu, né? E não veio vento, pela fé. É em todas as áreas da nossa vida, queridos, em todas. E quando nós somos aqueles que falamos para o Senhor, Senhor, eu sei que quando eu semeio no Teu reino, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito. E a Bíblia diz que não falta nada. Amém? Feche teus olhos, levante as suas mãos, levante seu propósito, a sua oferta. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus da providência. É aquele que realiza, Senhor, na vida, Senhor, daquele que crê, Pai.
porque a tua palavra diz, Senhor, que é pela fé, e a fé, Senhor amado, é crer, Senhor, no mover das tuas mãos, Pai. Apresentamos nossas mãos diante do teu altar, Senhor, nossas ofertas de gratidão, Senhor, nossas ofertas de amor, Pai. Ó Deus, a tua palavra diz, Senhor, que nós, Senhor, trazemos, devolvemos a ti, Senhor, a 10ª parte, Senhor, porque somos, Senhor, aqueles que compreendemos, Pai, como a tua palavra nos ensina, que o melhor o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Abençoa as mãos que estão erguidas, Senhor, cada propósito, Senhor, cada oferta, Senhor, ó Deus, cada coluna desta obra, Senhor, porque o Senhor tem visto, Senhor, aqueles, Senhor, que semeiam, até mesmo com lágrimas, como diz a tua palavra, Senhor, mas este versículo ele completa, Senhor, em nossa vida, Senhor, que nós voltaremos com os cestos transbordando, ó Deus, das tuas bênçãos, e a tua palavra são promessas para aqueles que creem em ti, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, ó Deus, honra, Senhor, traz a melhor semente neste momento, Senhor, e dá, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, que as portas se abram, Senhor, que o melhor emprego, Senhor, a melhor oportunidade, os melhores negócios, Senhor amado, vem, Senhor, sobre a tua igreja, Pai, ó Deus, para realizar e assim testificar do teu poder, Senhor, e é sobre as nossas finanças, Pai. Abençoa, Senhor, aquele, Senhor, que traz, Senhor, com fé, Senhor, com alegria, com amor, e semeia no teu reino, Pai, em nome de Jesus. Assim consagramos e te agradecemos. Aleluias, amém, Jesus, amém. Você que vai vir aqui à frente, venham, receba uma palavra, uma determinação sobre a sua vida financeira. Pela tua igreja, pelos teus filhos, pelas tuas filhas nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, vem e supre qualquer necessidade na vida dos teus filhos, abrindo-se portas, ministrando grandemente, Senhor, que cada farinha que significada, colocado diante de ti, pela questão do coração da tua igreja, assim como foi aquela mulher diante do profeta, Senhor, que determinou que nunca iria faltar a farinha e nunca iria faltar o azeite. É o mesmo Deus que não muda, é o mesmo Deus que é o mesmo que nós servimos, o mesmo Deus que nós pregamos, o Deus que abre portas, o Deus que multiplica a farinha, o Deus que multiplica o azeite. Olha, Senhor, para a mão da tua igreja, para a mão dos teus filhos nesta manhã, e que se abram os céus, que se abram as bênçãos, em nome do Senhor. Que eu profetizo que venham as notícias de vitória, que venham as notícias, que as heranças cheguem sobre as mãos da tua igreja, aquilo que o ímpio está limpando, Senhor, que tenha um prazo para chegar na mão da tua igreja, na mão dos teus fiéis. Ministra poderosamente aonde essas mãos forem colocadas, ali se abram as portas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mãos honestas que fazem a tua obra, mãos honestas que ao levantar a porta se abre, as bênçãos acontecem. Coloca a prosperidade na mão da tua igreja, prosperidade na mão dos teus filhos, prosperidade nas mãos das tuas filhas, em nome do Senhor. Que venha a bênção. Nós provocamos o milagre financeiro, nós provocamos a bênção financeira, em nome de Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus todo-poderoso, o Deus que ministra, o Deus que coloca o salário na mão do trabalhador, o Deus que é fiel, que abre portas. E nós te louvamos por essas mãos santas, essas mãos honestas, essas mãos, Senhor, que trazem no coraçãozinho, Senhor, o desejo, que traz um plano, que traz um sonho, que traz um projeto, que se realize agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Supra a necessidade desta casa, supra a necessidade desta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministra sobre a vida dos filhos, ministra sobre o trabalho. Deus, que se abram portas de promoção, que se abram portas de bênção sobre a tua igreja. Nós pedimos, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jeová Jiré.
Glória a Deus. Amém. Nós estamos aqui, igreja, um culto de oração, está uma benção. Venha orar, venha, tire um tempo, organize a sua agenda e venha tirar um tempo a mais para o Senhor. Mesmo que você diga, eu oro em casa, pastora, venha para o Salmo 133, se unir com a congregação. Amém? Aplaude o Senhor Jesus. Aleluias. Igreja, faltam 5 para as 10 e a gente logo vai estar encerrando. Eu gostaria que os nossos diáconos e diaconisas, eu já estou separando o meu aqui, com carinho, depois vocês vão estar colocando nas mãos das famílias, nesta manhã. E agora só falta um ato, e esse ato nós vamos fazer quando estiver servindo as mesas lá. Pastor, agora nós vamos participar então desse momento especial, o dia especial. Então olha para o pastor que nós vamos encerrarmos. Pastor, eu não sabia, eu não estava nesse projeto. Já está agora, pode entrar. Mas eu não trouxe nada, não tem problema. Quantos pães vocês têm? Quantos peixinhos vocês têm? Então ponhamos nas mãos do Senhor e todo mundo participa, a não ser, pastor, eu tenho um compromisso agora, eu vou viajar, está na bênção de Deus, mas no entanto que ninguém volte para casa na questão, eu estou com vergonha, eu não trouxe nada, eu não sabia. Não, agora você já sabe, e nós queremos oferecer o que nós temos para você. O que vai ser? Pão e peixe, um refrigerante, tal, daquilo que nós combinamos. Então fica de pé. O que nós vamos fazer agora? Agora, talvez alguns vão ter que ir em casa e tal, sem problema, colocar uma roupa mais confortável, uma roupa para praticar esporte, que nós vamos ficar o dia todo aqui, na presença do Senhor. E terminamos dizendo, a igreja é organizada. Então nós vamos esperar até que tudo esteja pronto para de nós servirmos, fazermos o ato profético e nos confraternizarmos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Então vou explicar de novo, quando tiver tudo prontinho, frito, assado, a forma que vai ser feita, aí sim nós vamos sentar. Talvez alguém pode dizer, pastor, mas se me der fome? Se me der fome, a Bíblia diz que a gente come em casa. Espere a unidade da igreja. Amém, igreja? Vocês são bênção e nós somos bênção. E dá de falar com o estômago, espere um pouquinho, mas que ainda não está frito o negócio lá. E eu não vou vir aqui falar, que daí todo mundo, meu Deus, Igreja, eu acredito que daqui a pouco vai ficar pronto, a gente vai se confraternizar. Quem fica, fica, quem não fica, não fica. E está na bênção de Deus, vai viajar, já está na vitória, já está na bênção. E uma Páscoa abençoadíssima para você, com Jesus. E se vir chocolate, está na bênção, mas o importante é Jesus na nossa vida. Amém? Quando encerrarmos aqui, você vem aqui pegar teu frasquinho. Se faltar, irmã Valdete, a gente faz mais. Senhor, leva-nos na bênção. Só o que nos falta é o ato profético que vamos estarmos fazendo lá. Obrigado por tudo que aconteceu. E eu sei que ao terminarmos esta reunião já tem testemunho aqui, Senhor. Então usa teus filhos na confraternização, no dia que vamos estarmos aqui, para que assim nós possamos compartilharmos, meu Deus, além do alimento, também nos compartilharmos de experiências. Que venha a tarde abençoada e que venha a noite vitoriosa. Dai à tua igreja uma Páscoa de vitória. Quem sabe nesta noite alguém vai estar lá naquele quarto orando, aleluias. Quem sabe alguém vai estar lá naquele lugar, você sabe, o Senhor vai estar lá te esperando. Assim, meu Deus, nos dá uma tarde abençoada. E te agradecemos por tudo e abençoamos a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe, diga amém, Jesus. Então, igreja, fique à vontade. Quem vai ter que voltar em casa, colocar uma roupa confortável, quem já vai ficar aqui, quem vai fritar, quem vai fazer isso, já estamos organizados, já estamos nos organizando. Deus abençoe, tamo junto.